E aí, turminha, tudo bem? Vamos finalizar agora o nosso capítulo 8. Na aula passada, nós falamos sobre a Reforma Protestante, né? Então, nós falamos sobre a criação do luteranismo, falamos sobre a criação do calvinismo e falamos também sobre a criação do anglicanismo. Professora, eu não sei do que você está falando, não sabe não? Dá uma olhadinha no vídeo anterior para você ficar bem inteirado do que a gente está falando, ok? Consequência aí, dando continuidade, né, à aula anterior, para a gente fechar esse capítulo agora. Consequências da Reforma Protestante. É óbvio que a Igreja Católica ela vai ver todas essas religiões acontecendo, várias pessoas deixando de seguir a religião católica e, consecutivamente, diminuindo a arrecadação de dízimo, né, para ir para outras religiões, principalmente a burguesia, que era mais bem vista, era mais aceita por essas religiões protestantes, já que a usura, que era um empréstimo de dinheiro cobrando juros, e a própria prática do comércio não eram vistos como pecado para as religiões protestantes, e na Igreja Católica era. Então, a Igreja Católica perde muitos fiéis. E como que ela pode fazer com que isso mude, ou parar essa evolução, parar essa expansão do protestantismo? Porque se você for parar para pensar, o protestantismo ele está na Alemanha com o luteranismo, ele está na França e na Suíça com o calvinismo, e ele está na Inglaterra com o anglicanismo. Então olha só quantas partes da Europa ele já está dominando. A Igreja Católica, obviamente, ela vai ter que fazer alguma coisa para conter o avanço do protestantismo. Então a Igreja Católica vai criar um movimento chamado Contra-Reforma Católica. É um movimento contra essa reforma protestante que está acontecendo. Primeira coisa que a Igreja Católica vai fazer, uma reunião em uma cidadezinha da Itália chamada Trento. Essa reunião vai se chamar Concílio de Trento, né, onde vai estar reunido o Papa, bispos e arcebispos da Igreja Católica. E ali eles vão tomar algumas decisões para conter aí o avanço do protestantismo. Para vocês terem uma ideia, esse Concílio de Trento ele começou em 1545 e ele vai terminar só em 1563. Foi tudo consecutivo? Não, obviamente tem suas pausas, porém foi uma reunião onde se discutiram várias ideias, né, e se definiu que as tradições católicas tinham o mesmo valor dos ensinamentos das escrituras e que só a Igreja Católica poderia interpretá-las. Estabeleceu também que o culto aos santos, a Virgem Maria deveriam ser mantidos, coisa que lá na religião protestante eles eram contra, né, era um dos pontos criticados pelos reformistas. Além disso, vai fortalecer a autoridade do Papa, coisa também criticada pelos reformistas. Martinho Lutero, ele vai falar o seguinte, mas quem é o Papa? O Papa, para a Igreja Católica, ele é o representante de Deus na Terra, né? Papa vem de papai, ele é o pai da fé, né? Ele representa Deus, ele é a voz de Deus para os católicos. E aí o Martinho Lutero vai falar assim, quem foi que disse isso? Ele foi eleito por homens, e os homens são falhos, e o Papa ele é um homem tão falho quanto eu. Veja bem, Martinho Lutero ele não discute, ele não questiona a autoridade do Papa como um líder religioso, mas ele questiona de por que ele é considerado um representante de Deus. Ele é visto como ele tem que ser tratado de forma diferenciada, ele vai ter privilégios diferenciados. É isso que o Martinho Lutero vai questionar. E a Igreja Católica no Concílio de Trento reforça a autoridade papal, né? A reforma que vai acontecer na Igreja Católica também, né, ela vai prevalecer aí a criação da catequese, né? O que é a catequese? É um livro que te ensina a ser católico, o significado das tradições, dos rituais, né, dos sacramentos, qual que é a importância, por que deve ser seguido, por que não, da comunhão, né? E aí, terminando esse livro, você, entre aspas, se forma, e aí você faz a primeira comunhão, depois da catequese. Acho que alguns de vocês devem até estar fazendo, ou terminando, enfim, né? Outra coisa que a Igreja Católica vai determinar também
é a volta e o reforço do Tribunal da Santa Inquisição. Era um órgão da Igreja Católica que atuou muito na Idade Média, onde eles iam perseguir, julgar e condenar todos aqueles que eram tidos como hereges. O que um herege faz? Ele comete heresias, né? E o que são essas heresias? É tudo aquilo que vai contra os preceitos da Igreja Católica. Então, se você era um protestante, por exemplo, para a Igreja Católica você é um herege, você é um pecador e vai sofrer as consequências, o julgamento desse Tribunal da Santa Inquisição. Quem fazia parte do Tribunal da Santa Inquisição? Os próprios bispos, arcebispos e padres da Igreja Católica. Também a gente vai ter a criação da Companhia de Jesus, que era uma companhia de padres, né, criada por Inácio de Loyola também. A Companhia de Jesus ela era formada por padres jesuítas e elas vão participar das grandes navegações, que é o que a gente vai ver depois, que foram expedições europeias em busca de novos territórios, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. E esses grupos de jesuítas, a Companhia de Jesus, ela ia junto para catequizar os povos recém-conquistados, para aumentar aí o número de fiéis da Igreja Católica. Outra coisa que a Igreja Católica vai fazer também vai ser avaliar obras de literatura e incluí-las em um índice chamado Index, né? Em latim é o Index Librorium Prohibitorium, é o índice de livros proibidos. É um conjunto de livros religiosos, científico ou artístico, literário, enfim, que eram considerados contrários aos ensinamentos da Igreja Católica. Quem fosse pego com esses livros era automaticamente condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição, né? As pessoas que não seguiam os preceitos da Igreja Católica ou eram adeptas de outras religiões, como eu falei para vocês, eram protestantes, por exemplo, ou judeus, né, muçulmanos, eles eram perseguidos, condenados e executados pelo Tribunal da Santa Inquisição. Bom, turminha, sobre a Contra-Reforma Católica, é basicamente isso. Dessa forma, nós finalizamos o capítulo 8, tá? Ficou alguma dúvida? Coloca aí nos comentários, a gente tira todas as dúvidas de vocês com certeza. Vou deixar aí para vocês mais umas atividades para vocês fazerem do livro, tá? O que vocês vão usar para fazer as atividades, tanto da aula anterior como dessa? O capítulo 8, grifa aí o que você acha de mais importante, tá? E os vídeos. Releia o capítulo, reveja os vídeos e faz aí, ó. Vocês vão fazer a questão aqui, a questão 3 da página 127 e a questão invertida. Vão fazer também as questões 5, 6 e 7 da página 130, aqui, ó. Ó, vai fazer a questão 5, vai fazer a questão 6 e vai fazer a questão 7. A questão 6 aqui, ó, só para explicar para vocês direitinho, vocês vão ler as afirmações aqui e aquelas que vocês considerarem corretas, que tem a ver com o anglicanismo, né, a religião criada pelo rei Henrique VIII, você vai pegar estes números aqui e vai somar, só que estiverem corretas, e vai colocar o valor da soma aqui, ok? E vocês vão fazer também na página 128, vamos voltar aqui um pouquinho, essa seção aqui, ó, de reflexão. Vamos fazer isso daqui também, tá? Então, ó, lê aqui esse parágrafo, lê esse daqui também e faz, ó, esses exercícios, ok? Faz aí no caderno de vocês, tá? Tranquilinho. Não se preocupem, essas atividades estão lá no portal para vocês conferirem e realizar todas elas. Tudo bem, turminha? Por hoje é só. Na próxima aula discutiremos mais alguns assuntos. Fiquem bem, beijos. Tchau!